Hoje eu vou contar para vocês que acompanham aqui o nosso canal Pedrão Bocó Causos Caipira, um causo de uma assombração, ou sei se o pai da mata, se o caipora. O que eu sei é que essa assombração pulou nos dois pés de um tio do meu pai, né, que acaba sendo meu tio em terceira posição, numa espera de paca, em cima lá do giral, né, do trepeiro que eles chamam. A paca veio na espera. A paca veio com dois filhotes na espera. Ele partiu pra cima e atirou na paca. Mas o medo foi tão grande, o susto foi tão grande, que apareceu um ser inexplicável, escuro, negro, com as mãos geladas, e cada uma das mãos gelada e cascudas. Pegava ali na canela dele um pouquinho acima da botina e tentava derrubar ele do giral lá, né, do trepeiro lá da tocaia. Quase que ele morre de medo. E a partir desse dia, ele botou os dois joelhos no chão e jurou perante a Deus, perante a sua família e perante o respeito que ele tinha pela natureza, que nunca mais ele pegava uma espingarda para caçar. E nunca mais ele fez isso, porque o medo realmente foi muito grande. Se você caiu aqui por acaso, você está no canal Pedrão Bocó Causos Caipira, e hoje eu vou contar esse caos aí de um tio do meu pai chamado José Marçal. Isso aconteceu lá na nossa região ali de Lusiânia, Arizona, Silvânia ali, né? Eu cresci e ouvindo meu pai, os outros irmãos dele, né, contando essa história da assombração que quase arrancou as pernas do tio do meu pai chamado José Marçal. Se você gostar do caso, você se inscreve aqui no nosso canal, espalha com seus parentes, com seus amigos. Eu quero deixar um recado aqui. A nossa família, né, a minha família Vieira Freitas Carvalho, graças a Deus, uma família grande, né, onde se unem esses três sobrenomes. E a nossa família tem raiz interiorana, raízes na roça, como a maioria das famílias brasileiras. E eu tenho encontrado muitos parentes, muitos amigos que através do canal entram em contato comigo, às vezes a gente se encontra pessoalmente, e isso é muito bacana. Então se você me reconheceu aí, se a gente já trabalhou junto um tempo, foi amigo, né, se a gente foi parente, você pode entrar aqui embaixo, comentar aqui, você pode entrar em contato comigo, que o meu WhatsApp sempre está aqui nos comentários. Se você tem um narizão grande assim, é parente meu, família Vieira Freitas Carvalho, entre em contato comigo, é muito bom a gente rever, né, reencontrar os parentes. E o nosso canal está sendo aqui uma ferramenta boa para isso, tem reencontrado parentes, amigos que eu não via há 30, 40, 50 anos atrás. Através aqui do canal a gente acaba se encontrando e isso é bacana. Muitas vezes, né, a gente acha que a internet, que o mundo hoje moderno acaba afastando as pessoas. Eu acho que não. Eu acho que a internet une a gente mais, a internet nos integra, né, com os parentes, com os amigos. Você vê que os meus casos hoje, graças a Deus, estão no Brasil inteiro, até fora do Brasil. Tem gente dos Estados Unidos, no Japão, em Portugal, né, brasileiro, família de brasileiros que integram com a gente. Isso é muito bacana. Então eu vejo a internet como uma ferramenta de reencontrar os parentes, os amigos novamente. Eu acho bacana. Vamos pro caos? Pois bem. Deixa eu mudar aqui a posição, que minha coroa não tá boa. O fogo ali tá aceso ali, que nós vamos fazer uma galinhazinha caipira hoje, que Brasília hoje tá um clima bom, fresquinho, no jeitinho de comer um cardinho de galinha. Esse meu tio, aliás, tio do meu pai, chamado José Marçal, caçador, pescador, era aquele cara doente, viciado. Às vezes, o varal tava cheio ainda de carne, em cima lá do fogão, de bicho, de anta, de cateto, de tatu, de paca, e ele tinha aquele vício, a diversão dele, o hobby dele era ir pra mata e matar mais animais, mais bicho. Pois bem, naquele tempo era necessário, né, caçar, pescar, até para o próprio sustento da família, que as coisas, né, não era fácil naquele tempo. Família grande, todo mundo tinha família grande. Pois bem, ele com uma espingarda muito boa, e ele começou a cevar uma paca
Não era muito longe da casa, não. Assim, uns 2 quilômetros da casa, que é a região lá toda de mato. O José Marçal cevou essa paca lá com semente de manga. O pessoal sabe, né, que aí a paca adora comer aquele carocinho que tem dentro da semente da manga. Ele levava milho, levava semente de manga, né, outras frutas que ela gosta, e foi colocando lá nessa ceva, e foi, quando for na semana da lua cheia, uns 2 ou 3 dias depois da cheia, eu vou lá matar essa paca. E era garantido que a mulher dele, quando ele ia, ela já botava água lá no fogo para ferver, para pelar, porque era garantido. Ele era bom caçador, experiente, muito bom para atirar, e tinha muito bicho, então não falhava. Aí ele combinou com a esposa dele, com os filhos, né? Falou, ó, eu vou pra espera, tem uns 2 ou 3 dias que a lua deu cheia. Então a lua vai sair por volta de 11 horas, 11h30, por aí. Não tinha relógio naquele tempo, ó. Antes da lua sair, a paca vem. Aí é o seguinte, eu tinha 2 cachorros de caça, muito bom, um casal de cachorro. Aí quando ele ia pro trepeiro, pra espera, o trepeiro é assim. Você coloca as sementes lá no chão, né? A ceva, né? Pra que o bicho venha todo dia comer, né? Aí no que você coloca ali, o caçador experiente já analisa lá como é que tá a gaia das árvores e tal. Faz a espécie lá de um giral, espécie de um banquinho, né? Para que ele possa sentar lá confortavelmente e ficar lá esperando na tocaia o bicho aparecer. Então ele já fez isso tudo e avisou, falou, ó, a hora que o tiro disparar, que vocês escutar o tiro, eu vou deixar os cachorros amarrados. Quando eu escutar o tiro, vocês soltam os cachorros. Porque aí se o tiro não pegar bem pego e tal, os cachorros... Com 2, 3 minutos ele chega lá. Aí amarrou os cachorros, ele preparou lá, né? A espingarda, as munições, seu cigarrinho de palha e tal. Lanterna boa, espingarda boa. Foi. A esposa já ficou ali atenta. Ó, vamos ficar de olho, menino. Quando seu pai dá o tiro lá, nós soltamos os cachorros. Ele subiu no trepeiro lá, né? Imaginando ali que até a lua sair, a paca viria. E foi o que aconteceu. A lua começou a brotar lá pelas 11 horas, por aí, né? Aí a lua vem na lateral, começa a aparecer aqueles riscos, aquelas frestas da claridade dentro da mata. Ele falou, é agora que a paca vem. E depois que a lua subir, que ela pegar de cima para baixo, aí clareia mais, os bichos ficam mais veacos, né? Não é agora que ela vem. E ele lá no ponto, esperando, preparado. De repente escutou um barulhinho nas folhas. Dá aquele trotinho, né? A paca dá aquele trotinho. E para. Quando ela para, levanta a mãozinha assim e fica, né? Curiando. E pelo barulho, pelo estalo do pisadinho dela nas folhas, ele percebeu que era mais de uma. Ixi, vai vir 2 ou 3, olha. A espingarda já mais ou menos apontada lá pro rumo que tava as sementes. A lanterna, que as lanternas antigamente tinham um imã. Você colocava ela assim, ela colava, ela pregava através de um imã debaixo do cano da espingarda, então ela servia como se fosse uma luneta, né? Como se fosse uma mira laser. Lugar que a luz da lanterna bateu, você puxou o dedo, não erra o tiro. E assim estava feito, a lanterna colada debaixo do cano da espingarda e ele lá. Ele apontando, escutou o barulho, viu que a bichinha estava chegando nas sementes. Ele deu um tempo, paciente, experiente, né? Segurou a ansiedade, vou deixar ela começar a comer, porque ela fica bem à vontade, pra me bater a lanterna e ela não correr. Aí ele, aprumado lá, viu que ela tava comendo e tal. Quando ele puxou aqui, que ele acendeu a lanterna já bateu em cima dela. A lanterna com aquele foco grande, já colado na espingarda, e ele já com a espingarda armada aqui, ó. Quando ele levou a espingarda, que ele bateu em cima dela, uma lepa de uma paca. As listrinhas dela chegavam a brilhar ali no claro da lua, que estava entrando numa fresta ali pela a mata, né? E ela tinha 2 filhotinhos. 2 filhotinhos, a coisinha mais linda, os 2 filhotinhos, comendo a sementinha do lado da paca. Mas ele, caçador, caboclo do coração duro, não pensou 2 vezes. Porque ele viu os 2 filhotinhos, ele não pensou que podia matar a mãe, os filhotes iam ficar, né, sem mãe, sem pai, iria morrer. Ele não pensou nisso. Ele só pensou nele, só pensou não, que eu vou matar e o almoço amanhã tá garantido uma paquinha, a água vai estar lá fervendo. Só que a natureza tem seus mistérios. Às vezes a gente conta um caso, a pessoa pode pensar que é mentira,
pode pensar que aumentou, que inventou, não, tudo isso pode acontecer. Mas a mata, a natureza, ela tem os seus mistérios. A natureza tem vida própria. A natureza tem suas forças ocultas que ele defende. A natureza te avisa quando vai chover. A natureza avisa quando vai fazer frio, quando vai fazer calor. A natureza se vira sozinha. As sementes caem, os pássaros comem, leva para outro lugar, por outro local, ela renasce. A natureza, a mata tem vida e ela tem as suas defesas, tem o seu espírito, assim como nós temos o nosso. A mata, a natureza, tem as suas defesas ocultas, né? O pessoal fala no caipora, no pai da mata, eu não sei o nome exato. Mas eu que nasci, criei na roça, e você aí que tá do outro lado aí, que nasceu, criou na roça, vendo seus avós, seus tios, seus pais contar história, né? Eu, no meu caso, já vi muitas coisas inexplicáveis na mata, na roça. Pois bem, no que ele levou a espingarda aqui, ó, quando ele puxou o dedo, como é que vai atirar? Vai colocar aqui no peito, né, o coice da espingarda aqui, e vai levar aqui, né? Então o queixo fica em cima aqui da coronha da espingarda. No que ele levou aqui, que ele bateu, que ele viu os dois filhotinhos e não pensou duas vezes, puxou o dedo, o que ele puxou o dedo, o tiro saiu. Só que o tiro saiu, junto com o tiro saiu, algo estranho meteu a mão aqui no canto da espingarda e aquele coice subiu e chamou no queixo dele aqui, ó. E você sai com a pancada no queixo, desnorteia, né, o caboclo. Então, quando ele levou aquele bum, a pancada do tiro, algo bateu com tanta força no cano da espingarda que a coronha subiu aqui, bateu no queixo dele, já deixou cair a espingarda, deixou cair a lanterna e ficou perdidinho lá, em cima do trepeiro, segurando de um lado do outro para não cair. E quando ele começou a voltar assim, ele começou a segurar nas coisas assim, começou a firmar, ele sentiu duas mãos geladas, gelada, cascuda, cada um agarrando aqui naquele calçado de botina, e ele tava em cima do giral, do banquinho de feito de madeira, meio montado aqui, então tava uma perna de cá e outra de cá, ele tava nessa posição aqui em cima do trepeiro, em cima lá do banquinho de madeira que ele fez. Aí, essa força começou a puxar ele para baixo, pegando bem ali entre a boca da calça e a botina, aquelas mãozonas cascuda, gelada, e puxando com tanta força que quase arrebentava as pernas dele. Ele só não caía do trepeiro porque tinha o banquinho, ela puxava nas duas pernas, então não tinha como ele cair, né? Mas já quase arrebentando o saco, riçando em cima do giral, e isso que aquele trem dava uns gemidos, aquele fungado assim, que ele sentiu o fungado, né, batendo ali acima da botina dele, e as mãos puxando, e começou a pinicar, que parece que estava passando a unha, e ele começou a firmar, ele lembrou do facão, né, que não tinha caído, puxou aqui o facão, e começou a dar facãozada. Aí o facão, às vezes pegava na mão do bicho, às vezes pegava na botina dele, a botina dele ficou todinha cortada, retalhada de facão. E aquele negócio foi puxando, e aquela mão fria, ele cada vez mais com medo. Ali ele se mijou, se cagou todo ali de medo e começou a rezar, e o facão comendo. Mas quando mais dava facãozada no bicho, mais ele puxava. E ele sentiu a unha do bicho, pegava aqui acima da botina dele e fazia assim, ó, que aquela unha descia rasgando assim, ó, nas botinas. Até que chegou um momento que ela pegou com a unha assim, arrancou as duas botinas dele, e ele rezando e pedindo a Deus, e falou: se eu me livrar dessa, meu Deus, nunca mais eu vou caçar, nunca mais eu vou vir para uma espera, isso é um castigo da natureza, isso é um aviso de Deus, e rezando ali, até que com muito sacrifício, ele já todo cagado, todo mijado, suado, né, a garganta rouca de tanto gritar. Aí os cachorros chegaram, que a esposa dele com os filhos, né, como ficou combinado, ó, quando der o tiro, solta-se os cachorros. E esse espaço aí de 3, 5 ou mais minutos que os cachorros demorou para chegar lá onde ele estava, foi esses minutos de sufoco. Quando os cachorros chegou, que ele já viu os cachorros quebrando mato, que os cachorros vinham rasgados, esse cachorrão amarelo grande. Antigamente tinha uns cachorrão amarelo grande assim, parecia um monjolo, lepa de cachorro, parecia um bezerro, aqueles bichão fino, comprido. Ali dá 70 por hora numa carreira. Os dois cachorros chegou, aí o bicho sumiu. O bicho sumiu e as botinas dele já não estavam mais no pé.
A lanterna caiu acesa lá embaixo, que era folha, né? Então não era uma terra dura, a lanterna caiu e ficou acesa, né? Os cachorros veio, quando ele viu que os cachorros chegou, ele recolheu o pé para puxar. Quando ele passou a mão assim, já viu que tava tudo ensanguentado os dois pés e tava sem as botinas. Os dois pés dele tava retalhado assim, igual você retalha um toicinho de porco, para botar a sala assim, todo retalhado das unhas do bicho. Aí ele se animou com os cachorros, chegou os cachorros doidos por ali, caçando a paca e nada. Ele desceu com muito sacrifício, com as pernas doendo, que tava tanto do bicho forçar para baixo, todo ensanguentado. Ele desceu lá de cima, pegou a lanterna, deu uma olhada em volta assim, ó. Viu que o tiro não tinha pego na paca, tinha pego no chão, tava aquela brecha no chão. Ele só pegou a lanterna e ó, vazou na carreira para dentro. Não levou espingarda, não levou facão, não levou nada, saiu doido. E as botinas também ficou pra lá e foi embora descalço. Chegou na casa dele, não conseguia nem conversar. Teve que tomar uma água, né? Respirar para ele poder contar para a esposa e para os filhos o que tinha acontecido. E ele contou e disse, ó, amanhã, quando amanhecer o dia, eu quero que meu filho vá lá comigo, vou chamar meu compadre, nós vamos lá, eu vou pegar minhas botinas, pegar a espingarda. Capanga ficou lá pelo chão, facão. E nunca mais na minha vida eu vou caçar. Eu vou ficar com a minha espingarda para matar uma cobra, matar uma onça que vem atacar os animais, alguma coisa, né? Até mesmo um bandido, um malfazejo na nossa casa, na nossa fazenda. Mas caçar, botar a espingarda na cacunda e sair para caçar nunca mais. E também não vou permitir, os filhos dele já estavam virando rapaz, inclinado com caçada, ele disse, não, eu não vou caçar meus filhos e você também não. Não vou permitir que nenhum filho meu, nenhum neto envolva com esse negócio de caçada. Isso foi um exemplo para mim, foi um aviso da natureza e nunca mais ele caçou. A espingarda ficou lá naquele tempo, era tão bom, graças a Deus, não tinha ladrão, não tinha nada. A espingarda ficou lá mais de 30 anos sem dar um tiro. Inclusive meu pai, uma vez pegou lá com os primos dele essa espingarda emprestada e ficou lá com nós um tempo. Mas como era uma espingarda de muita estima, de muita história, inclusive essa história que a família inteira, né, contava e recontava lá para os filhos, para os netos lá, assim, né, no pé do fogo. Aí meu pai ficou até com medo de estragar essa espingarda, perder alguma coisa, devolveu. Mas eu lembro da espingarda. E meu pai contando, meus tios contando e recontando a história dessa caçada de paca, onde teve, quem vai saber se é o caipora, se é o caboclo do mato, né? Mas foi uma força oculta, um caso verídico, porque mesmo depois que ele sarou, que no outro dia ele foi lá, recolheu a espingarda, pegou as botinas estavam toda rasgada, tudo repingada de sangue, toda cortada do facão. Porque no que ele batia o facão aqui, ele batia o facão acabando nos próprios pés dele, né? Tanto é que até os dedos ficou retalhados às vezes dele da ponta do próprio facão. E as canelas dele toda arranhada. Ele ficou velho, de idade, e ele contava esse caso. Meu pai via ele contando o caso e ia na boca da caixa aqui, levantava a caixa e mostrava os arranhados, as cicatrizes que ficou comprida assim, ó, na perna dele. E disse que quando ele já estava na velhice, ele contava esse caos e se emocionava, chorava. Às vezes ele parava no meio do caos, fazia uma oração para poder ter força e coragem para terminar de contar o caos. E esse caos roda, entra aí, né, a nossa família. Tanto é que eu estou aqui acabando e contando para você, né? O caos aí da espera da paca, que deu problema e deu um exemplo. E isso serviu de exemplo porque naquele tempo era comum caçar, né, para a própria alimentação e até mesmo para diversão. Na roça, a diversão é uma folia, é uma caçada, uma pescada, né? Então isso serviu de exemplo porque arrumaram outros meios de diversão, porque não só os filhos dele, os netos, cismou com esse negócio de caçada, como o vizinho, outros parentes, né? Ou seja, a natureza agiu em sua própria defesa e foi válido, né? Porque com isso que aconteceu com ele, né? Talvez se ele tivesse visto a paca com os dois filhotes e não tivesse atirado, né? Tivesse pensado um pouco
e tido um pouco de respeito mais com a natureza, talvez isso não teria acontecido. Quer dizer, eu penso dessa forma. Meu pai também pensa dessa forma. Muitas pessoas da família acham que foi isso. Porque ele viu que ela tinha 2 filhotinhos, né? E ele, de coração duro, atirou para matar, né? A mãe, e os 2 filhotinhos iriam morrer ali, né? De fome, de sede, sem os cuidados da paca mãe. A gente acha que foi isso. Mas, quem sabe? Quem que vai discutir os mistérios da natureza? Agora, no final do caso, eu vou te ensinar uma pequena oração. São pequenas palavras que meu avô, meus tios, né, meus pais e eu faço até hoje, ensino para os meus filhos a você entrar numa mata, você entrar num terreno sujo, você entrar e dar uma pescada na beira de um rio. Sempre que você for entrar numa mata, você vai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor São Bento, me defenda de todos os bichos, inclusive dos bichos peçonhentos. Senhor São Bento, me defenda de todos os bichos, inclusive dos bichos peçonhentos. Senhor São Bento, me defenda de todos os bichos, inclusive de todos os bichos peçonhentos. Porque um dos bichos mais perigosos da mata são as cobras. Porque a onça, dificilmente ela ataca, você vê ela de longe, ela faz barulho, né? A cobra é o bicho mais perigoso, mais sutil e o animal que mais mata, que mais já matou gente no Brasil, não sei se no mundo, são as cobras. Então, da mata, o bicho mais perigoso é a cobra. Então, você ensina aí pros seus filhos, pros seus netos, se for entrar na mata, repete 3 vezes. Senhor São Bento, defenda-me dos animais, inclusive dos bichos peçonhentos. Você falou isso 3 vezes, fez o nome do Pai, você pode entrar na mata aqui. Você está pedindo autorização à natureza, você está pedindo autorização a Deus, você está pedindo autorização aí às entidades, né, aí ocultas, as forças ocultas da floresta, para que você possa adentrar naquela mata. Muito obrigado, se você gostou, compartilhe com seus parentes, com seus amigos, e assim o caos caipira aqui do nosso canal Pedrão Bocó vai troteando, galopeando, Brasil afora. Bom dia!